Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 4 de maio de 2025, é domingo e todos os domingos são dias regidos pelo Sol, pelo nosso astro-rei, aquele que tem essa capacidade que vai representar essa nossa capacidade de autogoverno, de autoridade sobre nós mesmas. Então, durante um ano, o Sol ele atravessa os 12 signos do zodíaco, fica cerca de um mês em cada um desses signos. Então, a gente pode pensar que por onde ele vai andando, ele vai trazendo essa luz, essa busca de consciência, de iluminação. E pensando que no nosso mapa, então, a gente tem essas 12 casas, tem todos os 12 signos, essas 12 áreas da nossa vida, é como se cada mês a gente tivesse um foco diferente do que a gente está reconhecendo, iluminando, tá trazendo informações. Então, sempre que o sol do momento estiver no mesmo signo do seu sol natal, então, por exemplo, você tem o sol em touro, você é taurina, e o sol do momento está em touro, é o seu retorno solar. Então, esse momento que o sol retorna ao signo do seu nascimento, e especificamente no mesmo grau do seu sol de nascimento, é o momento da sua revolução, do seu retorno solar, e é um mapa que pode ser analisado pelo período de um ano, então fazer previsões anuais, e também eu também gosto de fazer, né, quando eu utilizo essa técnica de previsão, fazer previsões mensais. Então é uma técnica que a gente consegue ir prevendo os acontecimentos externos do ano, as tendências, tá? Então, a gente tem essa técnica. A gente também tem a técnica da revolução lunar. Então, por exemplo, se você tem a lua em leão, você está tendo o seu retorno lunar. Então, sempre que a lua do momento retorna à sua lua natal, também é uma técnica de previsão. Aí é uma técnica mensal e ela é alinhada, assim, ela decorre da revolução solar. Então, é bom fazer essa análise junto, tá? Então, são algumas das técnicas que a gente pode utilizar de previsão, tem várias. Eu costumo utilizar nas minhas leituras as progressões secundárias, a profecção, e a revolução solar. Às vezes, a revolução lunar, quando tem alguma coisa muito específica, e os trânsitos maiores também, tá? Só para trazendo um pouquinho para vocês. Que existem essas técnicas, né, essas formas também da gente olhar para o futuro. E muitas vezes, eu acho que é importante pensar, lembrar, salientar isso, que esse olhar para o futuro, o quanto é importante trazer esse olhar para o presente e para o passado também. Porque muitas vezes, como que a gente estuda possíveis acontecimentos de cada um dos trânsitos, seja no mapa do céu do momento, seja no nosso próprio mapa? É olhando para o passado. Então, muitas vezes, quando eu vou fazer uma previsão astrológica, eu peço uma linha do tempo para a pessoa, em que eu vou analisando os mapas do passado. Então, por exemplo, a pessoa tá procurando um trabalho. Aí eu posso olhar no mapa todos os momentos em que ela iniciou um trabalho, o que estava acontecendo, qual era o padrão ali, e buscar esse padrão no futuro. Isso para qualquer questão que você queira olhar no seu mapa. Então, a mesma coisa no céu do momento. Nem sempre essa repetição de padrões é a mesma, a gente vai expandindo. Então, toda vez que o Sol ingressa em Leão, eu estou diferente. Vai trazer outras questões, né? Outro contexto, mas a gente pode trazer essa base, assim, sabe? Então, Plutão está em Aquário. Qual foi a última vez que Plutão esteve em Aquário? O que aconteceu? Então, é a partir disso que a gente faz análise, mas lembrando que cada momento é muito específico. Então, por isso que é importante sempre eu também gosto de fazer a leitura das previsões muito próximo do aniversário, porque daí a gente utiliza o que está acontecendo no momento também como uma forma de estudo para poder prever, tá? E daí consegue ser mais assertivo. Enfim, vamos falar um pouquinho então sobre o que vai acontecer no céu do dia de hoje. Então, hoje é dia de lua crescente, de fase crescente. Então, a lua, ela vai fazer essa quadratura com o sol. E a fase crescente, ela sempre vai se dar é, em relação à Lua, perdão, a Lua em relação ao Sol, por essa quadratura, e sempre acontece em signos que são da mesma modalidade, só que estão em elementos diferentes. As quadraturas, elas sempre acontecem assim. Então, a mesma modalidade. Dentro da astrologia, a gente tem a modalidade cardinal, fixa e mutável. Cardinais são os signos que iniciam as estações,
Então, Áries, Câncer, Libra, Capricórnio. A gente tem os signos que mantêm, que aprofundam as estações, que é Touro, Leão, Escorpião e Aquário. E os signos mutáveis que fazem essa transição entre uma e outra estação, que é Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Então, a gente pensar nisso, a gente consegue entender um pouco das qualidades desses astros. E no céu de agora, então, o Sol está em Touro, que é um signo de terra fixa. Então, o Sol ali iluminando essas questões terrenas, práticas de sustento, de estabilidade, de segurança, de economia. E o signo de Leão, então, é um signo de fogo fixo. Então, traz essas questões energéticas, vai falar sobre a nossa autoexpressão, a nossa vitalidade na vida, os nossos desejos também. Fogo vai falar muito sobre isso. Então, ambos estão em signos fixos. Os signos fixos, eles defendem muito o elemento dele, o que quer dizer que podem falar sobre. A gente pode pensar numa teimosia, a gente pode pensar numa resistência, em alguém que se aprofunda ali no elemento. Então, a gente pode lidar com esse conflito no dia de hoje, tá? Aí sempre vai depender a caso que você tenha o signo de touro, o signo de leão. No final eu vou falar para todos os signos aqui. Eu fui anotando algumas coisinhas que podem vir, mas para cada mapa é muito específico, porque às vezes você pode ter um monte de planetas em touro, um monte de planetas em leão. Sabe? Então, para cada um é muito específico, assim, a gente tem que analisar o nosso próprio mapa mesmo, mas eu vou dar uma pincelada aqui, falar um pouquinho. Mas assim, num nível macro, o que que a gente pode pensar? Essas questões corporais, materiais, às vezes essa questão de busca de segurança, bloqueando talvez a nossa autoexpressão, bloqueando o nosso eu, tá? Então vem essa questão de estabilidade, de desejos, o conforto versus essa criatividade, esse envolvimento artístico, criativo com a vida, esse impulso, sabe? Então pode ter essa contradição, essa tensão interna. E até pensando, eu acho que a gente pode pegar como base muito o céu de ontem, porque a gente teve esse encontro da Lua com Marte, que foi ali 21h13, 9h13 da noite. A Lua encontrou Marte. E as quadraturas, então, esse aspecto da fase crescente, são aspectos de Marte. Então, às vezes, ontem, pensa ali 21h13, ali à noite, veio algum conflito à tona? Veio algum impulso? Veio alguma coisa assim para você tomar consciência? Talvez seja esse o conflito que você tem que lidar durante essa semana, às vezes até durante esse mês, às vezes até durante os próximos 6 meses, tá? Então percebe isso, e até pensando, já falando sobre o outro aspecto do dia, que é o Plutão retrógrado, ontem, 15h25, então 3h25 da tarde, a Lua fez uma oposição com Plutão. Então também você pode ter reconhecido algum conflito emocional, alguma tensão emocional que veio à tona, que talvez seja o que venha nessa retrogradação de Plutão, tá? Que esse planeta da cura, das transformações, do renascimento, da intensidade, dos expurgos. Então, eu penso que analisar o dia de ontem traz muitas informações para hoje, né? E para falei, até o próximo 6 meses, né? Porque sempre que a gente tem uma lua nova em algum signo, que a gente teve em touro, a gente vai ter uma lua cheia daqui 6 meses em touro, quando o sol estiver em escorpião, já que a lua cheia sempre acontece no signo oposto ao sol. Então, às vezes, é daqui 6 meses que você vai ter essa colheita, tá? Então, pensar sobre isso. Deixa eu ver mais algumas coisas que eu anotei sobre o céu de hoje. Então, já mencionei que o Sol está iluminando essas questões materiais da vida, que fala sobre o nosso corpo, a forma como que a gente lida, se relaciona com a Terra, até com os nossos prazeres, conforto, valores. A Lua ali se voltando para essas questões emocionais, de expressão do seu próprio eu. Então, a Lua ela vai reger o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa ancestralidade. Então, às vezes, a gente carrega padrões emocionais da nossa família, né, de quem já veio antes, e daí, às vezes, a gente tem que trazer um novo padrão. Então, às vezes, a fase crescente traz isso também, esse olhar para o passado. A lua também representa a memória, lembranças. Então, também pode trazer uma revisão nesse sentido. Então, a lua rege o nosso corpo,
emoções, hábitos, comportamentos, padrões emocionais, fala sobre o ritmo, humor, o clima do dia. Então, quando ela está crescendo no céu, pensar que o que fundamenta a astrologia é o princípio da correspondência, o princípio hermético, que tudo está em cima, tem uma correspondência embaixo. Tudo que está no céu está na terra de alguma forma. Não é a mesma coisa, mas corresponde. Então, a lua crescendo no céu, a gente pode pensar que tem algo que está crescendo aqui embaixo. Como a lua representa as emoções, talvez então essa intensidade emocional. Até pensar que a gente, daqui uma semana, a gente vai estar numa lua cheia em escorpião, que é essa lua cheia que pode evidenciar os nossos venenos, o que a gente tem se intoxicado, aonde às vezes a gente tem buscado uma fuga emocional, tá? Então, já dando esse spoiler, que toda alunação, o ápice, ela acontece nessa fase cheia que traz essa clareza sobre aspectos emocionais que talvez a gente não esteja enxergando. Então, ali, a área da sua vida onde você tem um escorpião, provavelmente tá nesse processo de ser iluminada, de ser reconhecida, tanto nas necessidades, faltas, carências, quanto isso que você faz, às vezes, para se envenenar até, tá? Esse entorpecimento. Deixa eu ver o que mais eu escrevi. Então é isso. A lua cresce, algo aqui também cresce em visibilidade. A lua vai cada vez aparecendo mais no céu. Mas todo crescimento, ele pede muitas vezes esse romper com o passado. Então, o que que você precisa, que hábitos, que atitudes, principalmente onde você tem o signo de Leão, que você precisa cortar ou que você precisa desenvolver para poder continuar crescendo, tá? Então, acho que essa é uma reflexão, uma questão para trazer para o dia de hoje. Então, preciso iluminar, cortar o que está impedindo esse desenvolvimento, tá? Então, deixa eu ver o que mais eu escrevi. Então, trazer esse olhar para ontem também, que pode ter vindo muitas dessas questões à tona, tanto do momento da oposição com Plutão, que foi 15 e 25, quanto também da conjunção com Marte 21 e 13. Então, hoje, acho que eu nem mencionei, né? 10h52 que a Lua vai fazer essa quadratura com o Sol, que ela fica oficialmente crescente, tá? Então, a quadratura, sempre que tem aspectos de quadratura, próximo ali, ou até um pouco antes, que o aspecto ele fica mais forte antes dele acontecer, tá? Depois já tá separativo, então já tá separando mesmo. Mas quando tá aplicando, quando a Lua está indo de encontro com uma quadratura, ou às vezes com uma oposição, os aspectos de quadratura e oposição não são bons para a Lua, porque ela fica desconfortável. E pensando até no que eu trouxe para vocês ontem, toda vez que a gente faz algo, pensando astrologicamente, tá? Quando a gente faz algo, a gente vai carregar o mapa dessa atitude. Então, se a gente começa, sei lá, eu vou começar uma parceria e tem uma quadratura com a Lua, ou tem uma oposição com a Lua, isso vai carregar, essa tensão vai ser carregada para esse momento, tá? Então, o quanto é bom a gente escolher esses momentos mais de trígono, de sextis, que são aspectos harmoniosos, e não só com a Lua, mas depende do assunto. Então, para questões estéticas, é bom que a Vênus esteja bem. Para questões de negócio, de comércio, é bom que Mercúrio esteja bem, tá? Então, só dando algumas ideias aqui. Então, meio-dia e 27, Plutão, que é Hades da mitologia, que é o deus do submundo. Acho que eu já indiquei algumas vezes aqui para vocês, mas a série Caos da Netflix, Caos com K, tem essa representação de Hades, até de Perséfone também, que é a mulher dele. Então, eu acho bem interessante, assim, para a gente ter criar essa visão, né, essa imaginação desses deuses. Então é uma série bem legal pra gente. Traz pra contemporaneidade esses mitos. Então, Hades, ele é esse deus do submundo e ele vai iniciar essa retrogradação. Plutão é um astro muito lento, então pensar que a retrogradação assim, ela acaba não sendo tão reflete tanto assim na gente. Talvez quem tenha Plutão no ascendente, ou talvez quem tem ascendente em Aquário também, que é onde Plutão está assim um pouco mais, mas ele é muito lento, é muito devagar. Então, assim, é extremamente, não acaba refletindo tanto, não é igual Mercúrio, que vai muito rápido ali, então traz as informações aceleradas para gente.
Então, eu acho que traz um pouquinho dessa lentidão, assim, mas acho que é quase imperceptível, mas a gente pode pensar em aproveitar para refletir sobre esses temas plutonianos, de como a gente lida com o poder, principalmente com o poder mental, ou às vezes a gente tem essa dependência, a gente delega o nosso poder para essas questões aquarianas, que eu sempre estou mencionando para vocês, que são as nossas ideias, os nossos ideais, os coletivos, as tecnologias, as mídias digitais, né? Tudo que é digital, inteligência artificial. Ah, estou dando muito poder para essas redes sociais, tá? Então, às vezes, pode ser um momento ali de limpeza, de expurgos, de detox, tá? Repensar isso, a forma com que você tem lidado. Vai ficar até 13 de outubro, e vai andar só 2 graus para trás, então não é muita coisa, né? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei. Então, olha onde você tem o signo de Aquário, pode trazer mais informações do que você pode revisar. Eu pensei assim, em algumas indicações de filme, de série, para a gente pensar sobre isso. Me veio muito. Acho que eu já indiquei para vocês a última, a última temporada de Black Mirror. Eu não vi todas, por isso que eu tô falando só da última, mas eu acho que todas as temporadas devem ter muito essa pegada. Essas questões coletivas, digitais, né? Porque Plutão ele vai falar muito do que está oculto, do submundo. Então, muitas vezes ele dita os filmes de terror, por exemplo, do que a gente tem medo, tá? Tanto que eu lembro que quando Plutão ingressou em Aquário, é, uma pessoa que tem Plutão em Aquário foi que eu estava analisando o mapa, foi a, nossa, agora me fugiu o nome dela, do Frankenstein, é Mari alguma coisa. Então, assim, nessa época, né, que foram surgindo muito essas figuras, sabe? Então, eu acho que. Ah, tem aquela série também que eu acho muito legal, Penny Dreadful, alguma coisa assim, que traz a história do Frankenstein, traz a história de outros seres, assim, que é bem daquela época, bem naquela pegada. Então, muitas vezes pode representar essas figuras podem representar os medos coletivos, sabe? Ontem eu também assisti o filme Pecadores, então pensar também nos vampiros como essa representação, eu acho que também é bem interessante para refletir sobre isso. Até pensando que Aquário é um signo que fala sobre a percepção do tempo também, por ser regido por Saturno, então a série Ruptura, essa questão do trabalho também acho que uma boa série para refletir sobre esses temas. E que é mais? Então, pensando nesses possíveis também conflitos da quadratura, é perceber tanto a nossa necessidade de estabilidade, de segurança, de conforto, muitas vezes esse conflito com a nossa necessidade de autoexpressão, de criatividade, tá? De ser vista, de ser reconhecida, tá? Às vezes esses nossos medos de expressão por medo de perder a nossa estabilidade, de perder a nossa segurança, de perder o nosso conforto, tá? Então, amanhã, então depois dessa quadratura que dá início à fase crescente, a Lua ela já vai vai aplicar um trígono com Mercúrio, que só vai ser amanhã, meia-noite e 14. É um bom aspecto, então ajuda na comunicação, nas trocas, nesse fluir, vai ficando mais forte conforme o dia vai passando. E depois vai ter um sextil com Júpiter, que também é muito bom. Amanhã a gente vai ter Mercúrio fazendo sextil com Júpiter, então vejo muito essa questão de comunicação, expansão vindo, tá? Ficando mais forte amanhã. E é isso, então eu vou falar um pouco que eu anotei aqui para vocês, para cada um dos ascendentes. Então, algumas questões assim para refletir, né, para pensar, lembrando que, como eu já falei, para cada mapa é muito específico, né, mas eu vou trazer algumas linhas gerais aqui para cada um dos ascendentes. Deixa eu ver alguma coisa que eu estava pensando também, que às vezes uma forma interessante também da gente pensar no céu do momento é olhar os noticiários para criar essas relações. Então, o touro, ele pode trazer muitas essas notícias que envolvem finanças, economia, a natureza, questões de terra mesmo, né, de segurança alimentar, de segurança financeira. E o signo de Leão traz essas questões de entretenimento, de criatividade. Então, assim, nas notícias hoje, estampado o show da Lady Gaga. Inclusive, ela tem a Vênus em Áries
igual a Vênus que está no céu agora. Então, às vezes, o leão ele traz à tona essas questões que envolvem, né, o nosso prazer, lazer, diversão, recreação e esportes também. E leão, por ser regido pelo sol, também fala sobre lideranças. Então, às vezes, os noticiários tendem a trazer muito dessas questões, tá? Principalmente na lua cheia, que evidencia mais, mas a gente pode sempre acompanhar a lua para entendendo, né? Então, traz à tona essas questões artísticas, criativas, questões financeiras. O touro, né, fala sobre isso. E acho que é isso. E até pensando ontem, né, nessa conjunção com Marte, às vezes esse impulso, esses gastos impulsivos com entretenimento, com shows, com festas, né, esse glamour ali do leão. Enfim, deixa eu ver o que mais. Então, vamos falar para cada um dos ascendentes. Então, o que que você pode olhar, né? Às vezes perceber ali. Então, para quem tem ascendente em Áries, o Sol em Touro está na casa 2. Então, uma consciência sobre os seus gastos, sobre a sua alimentação, sobre a sua nutrição, tendo essa tensão, esse conflito com a Lua em Leão, que está na sua casa 5 do prazer, lazer, diversão. Ah, eu quero me divertir, mas eu tenho que conter meus gastos. Mas às vezes a minha diversão, o meu prazer tá bloqueando a minha nutrição, minha alimentação, sabe? Às vezes pode até achar uma forma criativa de linkar, sei lá, uma fonte de renda com alguma coisa que te diverte, tá? Para quem tem ascendente em touro, sol em touro na casa 1, a lua em leão na casa 4. Então, essas questões que envolvem o seu eu, vitalidade, motivações, às vezes em conflito com questões familiares, questões ancestrais ali da sua intimidade, essa profundidade emocional, às vezes questões até de casa, lar também, tá? Então, às vezes traz essa necessidade ali de sustentar o seu eu e também trazer esses cuidados familiares. Ascendente em Gêmeos. O Sol está em Touro na sua casa 12. Então, às vezes, trazendo essa consciência sobre questões de saúde mental, às vezes precisando se retirar, se afastar. E a Lua em Leão está na casa 3, que é essa casa da comunicação. Então, às vezes, tem esse conflito entre se afastar e se comunicar, entre querer aprender e, às vezes, querer se retirar, tá? Às vezes, como unir também esses dois pontos. Para quem tem ascendente em Câncer, Sol em Touro na casa 11 e a Lua em Leão na casa 2. Então, às vezes, essas questões que envolvem consciência sobre os seus projetos, seus ideais, as suas amizades, e também esse cuidado com a sua nutrição, com a sua alimentação. Então, pode vir essa questão ali de perceber se tem alguma relação entre isso, se às vezes você está investindo muito o seu dinheiro, né? Ou às vezes você precisa cortar um pouco. Às vezes até nessa questão ali de algum projeto, tá? Perceber algum vínculo que tem entre esses dois temas, às vezes essa sensação de pertencimento, tá? O que mais pensando? Acho que é isso. Fazer essa avaliação com o seu dinheiro, a sua alimentação, nutrição. Para quem tem ascendente em leão, então o Sol em Touro está na casa 10, a Lua em Leão na casa 1. Então, pode ser essa tensão entre o seu trabalho, a sua carreira e a sua vitalidade, o seu corpo. Então, você está realmente fazendo o que te motiva no trabalho? Isso está te trazendo energia, né? Então, às vezes, combinar esses dois temas pode ser importante. Quem tem ascendente em Virgem, o Sol em Touro na casa 9 e a Lua em Leão na casa 12. Então, às vezes, questões espirituais, de estudo, às vezes estão bloqueando, às vezes estão dificultando as questões de saúde mental. Então, às vezes, é alguma crença que já não faz mais sentido, sabe? Alguma coisa que você acredita que está bloqueando a sua saúde mental, os seus cuidados, está dificultando. Então, presta atenção nisso, tá? Se você tem ascendente em Libra, Sol em Touro ali na casa 8 que pode estar iluminando dívidas, recursos compartilhados, necessidade de finalizar, de encerrar, até de lidar com ansiedade. E a Lua em Leão na casa 11 que às vezes essa vontade de pertencer, de estar entre amigos, de estar em convívios sociais, elaborando projetos. Então, às vezes, ai, tem que lidar com umas dívidas, mas eu queria fazer um projeto. Ou às vezes tem até algum amigo meu que está me devendo, sabe? Relações de tensão entre esses dois temas. Para quem tem ascendente em escorpião, o Sol em Touro está na casa 7, então trazendo consciência sobre os padrões, as dinâmicas de relacionamento.
A lua em leão ali no trabalho, então evidenciando necessidades, às vezes cortes que precisam ser feitos também em relação ao trabalho. Às vezes é perceber como, ai, será que meus relacionamentos interpessoais estão atrapalhando o meu trabalho, né? Ou vice-versa. Meu trabalho está atrapalhando as minhas relações. Então pode trazer conflito entre esses dois temas. Se você tem ascendente em Sagitário, o Sol em Touro está na casa 6, a Lua em Leão na casa 9. Então, pode falar sobre essas questões de sustento ali no dia a dia, né? Às vezes, essa necessidade de descanso, de conforto, de cuidados com a saúde. Às vezes, pode estar, em conflito com as questões espirituais, de estudos, de fé. Então, buscar esse alinhamento ali no seu dia a dia com o que você acredita. Para quem tem ascendente em Capricórnio, o Sol em Touro na casa 5 e a lua em leão na casa 8. Então, lidar com essa questão de prazer, lazer, diversão e também a necessidade de encerramento, de finalizar, sabe, de cortar dívidas, cortar a ansiedade também. Então, às vezes, ai, tô gastando demais porque tô ansiosa, daí tô buscando é, essas questões impulsivas ali em relação ao meu prazer, à minha diversão, tá? Perceber às vezes esses dois pontos, ansiedade e expressões artística, criativa também. Se você tem ascendente em Aquário, Sol em Touro na casa 4 e a Lua em Leão na casa 7. Então, Sol em Touro evidenciando questões de lar, família, ancestralidade, e a Lua ali trazendo essas necessidades em relação ao outro, né? Em relação a todo tipo de relacionamento, parceria, sociedade, relações afetivas, clientes. Então, às vezes, até perceber esse impacto nas questões familiares, nas questões domésticas, em relação ao que você se relaciona, né? Às vezes tem esses padrões, essas dinâmicas de relacionamento que estão sendo repetidas por conta da sua família, sabe? Dessas questões ancestrais, familiares também. Quem tem ascendente em peixes, o Sol em Touro na casa 3, a Lua em Leão na casa 6. Então, casa 3 ali, o Sol pode estar iluminando essa necessidade de mudança, às vezes de aprendizados, né, de movimentação, de cursos, de pequenas viagens. E a Lua em Leão ali está precisando cuidar da saúde. Casa 6, cuidados com a saúde, com a rotina, com os rituais, com esse trabalho diário, às vezes esses esforços. Então, às vezes, teu corpo pode estar muito cansado, desgastado. Então, como linkar esses dois temas, tá? Equilibrar esses dois temas. Então, é isso. Esses são alguns temas que podem vir à tona. Me contem aí o ascendente de vocês, que temas estão vindo, se está vindo algo parecido ou algo simbolicamente parecido com algum desses temas que eu mencionei hoje, tá? E amanhã a gente fala mais sobre o céu do dia.